Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Bora acompanhar mais um dia de rotina de produção aqui no ateliê comigo. Hoje é sexta-feira, vou gravar esse vídeo aqui com vocês um pouquinho da minha produção, do que eu tenho pra fazer. Agora já é um pouco mais tarde, são 11h10 da manhã. Já fiz algumas coisinhas, mas tô começando o vídeo pra vocês só agora, tá? Algumas coisinhas que eu digo que eu fiz foi em relação à minha vida mesmo, em relação ao ateliê. Vou começar a produção agora e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Tô fazendo essa introdução aqui e ao mesmo tempo estou guardando louça, porque a vida da confeiteira nunca para de ter louça pra guardar. Mas é isso, gente, bora lá que hoje eu tenho que fazer recheio de doce, recheio de bolo, docinho, decorar bolo, fazer pão de mel, finalizar. Uma loucura, gente, então bora lá comigo. Gente, acabei de bater uma massa de chocolate pra assar, já tá assando, e agora eu vou bater massa de pão de mel. Gente, então aqui eu comecei a bater a massa de pão de mel. Geralmente eu já pego pra bater duas massas de uma vez, tá? Eu só tinha essas forminhas, eu já comprei mais pra minha produção, mas a princípio eu só tinha essas daí. Mas eu já gosto de bater duas massas de uma vez, porque pão de mel aqui sai muito. Tô até achando que pão de mel tá virando meu carro-chefe aqui na Doce Lelê, porque tá saindo assim toda vez que eu faço. Eu vendo todos e às vezes ainda falta. Então eu já comecei logo batendo duas massas, porque eu já vou colocando pra assar elas já todas juntas, né? Gente, já tem receita dessa massa de pão de mel aqui no canal, eu já ensinei pra vocês o passo a passo tudo certinho, tá? Inclusive já tem seguidora minha que me segue aqui no Instagram, lá no Instagram e aqui no canal também, que já está fazendo e vendendo essa massa de pão de mel, então eu acho ela maravilhosa, me adaptei super assim. Vou dar um toque ou outro talvez de especiarias nela, né, colocar um pouquinho mais de noz moscada, mas pra mim ela é maravilhosa assim, não mudaria nada a mais, né, do que eu falei da noz moscada. E aí, se você quiser tudo certinho, tem vídeo aqui no canal sobre ela, tá? Essa forminha que eu uso, gente, é a forminha número 2. E sim, eu faço tudo pesado, tá? Essa parte da massa. Pra colocar a massa certinha ali em cada forminha. E aí, eu coloco 40 gramas de massa em cada forminha dessa, tá? Eu achei esse medidor ali que acabou facilitando a minha vida na hora de colocar, então medi ali 40 gramas de massa por forminha, e eu só tinha essas, acho que são 12 que tem aí, né, que eu tinha falado pra vocês, porque era meu investimento inicial, né, gente, eu não ia sair comprando um monte de forminha, e aí depois não vendesse, não dava certo, não conseguia fazer, e eu ficava com forminha parada aqui em casa. Então, a princípio, eu comprei 12, fui me virando ali com essas 12 que eu tinha. Dava um pouco mais de trabalho, porque eu tenho que pesar todas elas, esperar assar, e enquanto isso a minha massa fica esperando dentro da geladeira pra colocar pra assar. E aí eu tinha que desenformar, untar de novo, que eu passei o desmoldante, e aí sim pesar de novo, né? Esse processo de espera é muito demorado. E aí, quando eu vi que o negócio ia pra frente, que eu comprei mais forminhas, tá? Então, não sejam emocionadas e invistam, assim, tudo de uma vez. Se você vai começar a vender alguma coisa nova, vai com o que você tem ali, investe devagarinho, e se você ver que o negócio vai pra frente, você compra mais forminha, tá? Eu fiz dessa forma aqui também, e já comprei mais forminhas ali pra poder assar os meus pães de mel, tá? Outro ponto que vocês falaram bastante no vídeo do pão de mel foi em relação à forminha da BWB. Gente, eu não gosto de fazer em forminha, tá? Por isso que eu faço ele dessa forma, porque eu não gosto de fazer o pão de mel na forminha da BWB, que é aquele não é brownie, é pão de mel encapsulado, sabe? Que fala mais ou menos. Eu gosto de fazer ele banhado mesmo, eu me adaptei melhor assim, tá? Então eu não penso em mudar e nem fazer na forminha da BWB. Eu gosto de fazer ele banhado dessa forma. E uma dica que vocês me passaram também sobre o fecho prático, que com certeza eu já aderi por aqui, foi cortar o fecho prático em mais tamanhos, né, em 3 cortes mais ou menos, pra ele render ali muito mais do que ele renderia, e aí, consequentemente, fica até melhor, gente. Então isso é uma dica pra vocês também, cortem o fecho prático. Vocês meninas aqui que me mandaram essas dicas, adorei, muito obrigada, tá, gente? E aí eu vim, né, continuando esse vídeo aqui, da parte da pesagem, eu tô deixando rolar o vídeo pra vocês acompanharem bem certinho mesmo, nem tô acelerando o vídeo nem nada. Eu untei as forminhas, gente, com desmoldante mesmo, tá? Muito mais prático do que você ficar untando uma por uma com trigo ou até mesmo cacau. E essa forminha é a número 2, tá? Tinha uns gruminhos ali na minha massa, mas depois eu acabei dissolvendo que ela não dissolveu direito. Mas a forminha, ela é a número 2. E se eu não me engano, vocês me pediram em relação à altura, ela tem 1,5 de altura por 5,5 de comprimento, não é de comprimento, mas de diâmetro, tá bom? E aqui, gente, eu já tinha colocado os pães de mel pra assar, e aí eu fui limpar a baguncinha que eu tinha feito,
das massas de pão de mel. E, gente, tô tão feliz que voltou a passar Rebelde no SBT. Vocês estão acompanhando também? Antes eu ficava assistindo ou série ou Netflix, enfim, né? Eu, a Patroa e as Crianças. E agora eu fico assistindo Rebeldes, porque assim, o horário que ele passa no SBT, que é um horário de herdeira que não trabalha, eu não consigo assistir, gente. 2h pouco da tarde, não dá. Aí eu assisto sempre no YouTube. E aí eu aproveito fazendo minhas coisas e vou assistindo Rebelde. Tô muito feliz com o show deles, espero que eu consiga ir. Quem sabe, quem dirá, não sei também, espero. Aqui já fui colocar um brigadeirinho também pra fazer, e eu acho horrível quando eu demoro muito tempo pra narrar os vídeos, porque eu já nem lembro mais o que eu fiz, gente. Eu acho que aí eu tava fazendo 2 receitas de brigadeiro, porque eu coloquei 4 de cacau, e aí eu sempre coloco 2 pra cada receita, né? Então, acho que foram 4. E aí, dissolvi bem o meu cacau no meu leite condensado e já vim colocando o meu creme de leite também. Voltei a usar o CCGL. Gente, eu uso ou o Italac pra canjuba ou o CCGL. Fico triste que o CCGL parou de ser 20% de gordura, né? Há muitos anos, mas parou. E aí é difícil de encontrar, às vezes, ele no atacadão. Então, agora que eu tô encontrando mais facilmente, né? Eu às vezes compro ele porque o preço tá melhor do que os outros, né? E aí eu já coloquei meu creme de leite, já mexi ele certinho com fouet pra dissolver bem tudo isso certinho, não ficar gruminho. Já montei a minha panela também, se eu não me engano ela é de 28 centímetros, vocês sempre me perguntam isso e eu tenho quase certeza que é de 28 centímetros, tá? E aí eu já montei ela ali certinho pra poder botar pra mexer. E aí, gente, a fornada de pão de mel saiu, tá? Não mostrei desenformando pra vocês, mas a fornada saiu. E eu ia preparar uma nova fornada pra levar pro forno. Então, assim, já coloquei a minha massa ali com o bol da batedeira dentro da pia pra facilitar a minha vida, pra ficar mais próximo das forminhas. Aí eu já tinha untado as forminhas também. E percebam que eu não limpo, tá, gente? Eu não vou ficar lavando forminha por forminha pra poder terminar essa fornada de pão de mel, não. Eu só lavo realmente quando eu finalizar toda a massa, né? E aí sim eu pego pra assar. Pego pra assar, não, gente, falei errado. Quando eu terminar todas as massas, aí sim eu pego pra lavar todas as forminhas, deixo brilhando tudo certinho pra poder usar da próxima vez. Então aí, basicamente, eu já desenformei todas as massas, passei o desmoldante e já tô pesando aqui novamente as 40 gramas dessas minhas forminhas, tá bom? Eu ia falar mais alguma coisa pra vocês e eu esqueci o que era, mas era em relação ao pão de mel. Ah, em relação à massa. Essa massa eu deixo ela parada dentro da geladeira, tá? Enquanto vai tendo essa rotatividade de assar. Gente, aqui eu já tirei a primeira fornada de pão de mel, já desenformei também, tá? Aí eu deixo ele dentro aqui desse potinho, eu não deixo totalmente fechado porque ainda tá meio quente, né? E aqui já tem um recheio de prestígio, já que eu fiz ontem, chocolate pra derreter, docinho pra enrolar, e agora eu vou pegar esse bolo aqui pra prensar, que é de 15 centímetros no sabor doce de leite. Então, gente, peguei esse bolinho de 15 centímetros pra poder prensar, tá? Eu já tinha feito a massa dele no dia anterior, justamente porque eu preciso que essa massa, ela tenha o descanso dela pra ficar bem estruturada, bem certinho, bem fria. Então, eu já tinha batido ela no dia anterior, né? E aí, eu já pego também pra poder fazer a minha prensagem agora um dia depois. Então, já cortei o meu bolo, depois eu vou prensar ele na forma, igual vocês sabem que eu tenho esse costume, né? Eu só forro ela aqui com o saquinho de congelamento de alimentos, que eu prefiro, coloco 2, venho montando ali as minhas camadas. Pra poder umedecer esse meu bolo, eu faço uma caldinha de leite condensado com água. E aí, aqui eu já começo a minha prensagem, então já tinha umedecido essa primeira camada de massa. Venho aí colocando o meu recheio de doce de leite, eu gosto de jogar um pouquinho dessa calda por cima pra ajudar, né, a facilitar mais ainda na hora de espalhar o recheio. Põe a segunda camada de massa. E aí, gente, repetindo o mesmo processo, tá? Eu coloco a calda, coloco o meu doce de leite. Sim, os meus bolos são aqui com 2 camadas de recheio e 3 de massa, o padrão que eu geralmente faço aqui, tá? Venho ali, coloco o meu doce de leite, depois umedeço essa minha terceira camada dentro, coloco e depois umedeço em cima também, tá? E aí, isso, basicamente, nosso bolo tá prensadinho, certinho, só levar pra geladeira. Aqui eu peguei uma massa de pão de mel pra vocês darem uma olhada bem de pertinho, como ela fica bem fofinha essa massa, fica bem úmida. Gente, eu acho que esse tamanho é um tamanho maravilhoso, tá? Eu tô estudando de fazer os menorzinhos também na forminha número 0 pra festa, mas ainda não é uma certeza. E aí depois disso, quando eu já tinha algumas unidades do pão de mel feito, eu peguei já pra ir cortando também, pra já deixar mais ou menos no esquema, né? Depois pegar e rechear eles todos de uma vez, enfim.
E aqui, gente, eu gosto de cortar eles com faca de pão mesmo, ou até mesmo aquela faca de serrinha menor, tá? Eu vou cortando, vou dando uma olhadinha pra ver se tá tudo certinho. E aí eu já vou reservando, tá? Eu gosto sempre de agilizar essas etapas, né, esses processos, quando eu tenho algum tempinho, porque depois acaba facilitando muito mais a minha vida, tá? A fornalha ainda tava assando, ainda tinha pão de mel assando e ainda tinha massa pra colocar pra assar, mas como esses já estavam prontos, então não tinha por que eu não adiantar cortando, sendo que a massa já estava fria também, tá? Ela é uma massa que esfria bem rápido, por ser pequenininho e tudo mais, é bem rapidinho pra esfriar. Então, eu decidi já vir agilizando aqui, já cortando eles, né? E aí, eu sempre vou fazendo isso. Vai saindo massa nova, enquanto a outra assa e a outra esfriou, eu já vou cortando também pra ir mais rápido. E aí, gente, nesse dia eu fiz alguns de prestígio e de doce de leite, tá? Esses daí foram de prestígio, mais certamente. Mas eu não peguei pra rechear eles ainda, porque o brigadeiro da panela ficou pronto. E aí, nesse caso, agora que eu me recordei, mais ou menos naquelas, né? Eram duas encomendas, então eu fiz as encomendas tudo juntas. E aí, com isso, eu tava pesando a quantidade de brigadeiro certinho, porque uma, se eu não me engano, era do sábado e outra era domingo. Ai, gente, não me recordo de data não, hein? Mas eu tava pesando o brigadeiro separado assim, porque eu precisava colocar exatamente a mesma quantidade que eu precisaria pra cada receita, tá? Não sei se dá pra vocês entenderem, mas eu tive que pesar. E aqui, gente, basicamente, como que eu faço pra saber a quantidade que eu preciso separar ali de massa, né? Eu pego a quantidade de massa que eu utilizo pra cada brigadeiro. Então, se por um centro de doces ali, ou 25 unidades, eu uso 12 gramas de massa, eu vou pegar 12 vezes 25 e eu sei que eu vou precisar de 300 gramas pra fazer aqueles 25 docinhos. E aí, eu reservo essas 25 gramas, entendeu? Eu sempre gosto de colocar um pouquinho a mais da massa, porque se faltar, se cair no chão, se tiver alguma perda, eu tenho ali como fazer docinho a mais. Então, eu nunca coloco a quantidade de massa certinha pra 25 docinhos. Sempre coloco ali umas 2, 3 a mais pra ter essa margem de sobra. Então, aqui o resto eu já tinha tirado da panela, tinha colocado aqui no meu papel, né, no meu plástico, já embrulhei certinho, levei pra geladeira. Levei pra geladeira não, gente, eu esperei esfriar um pouquinho, depois levei pra geladeira, tá, pra armazenar ele lá. E aí eu já comecei a pesar o recheio aqui dos meus pães de mel. Nesse caso, igual eu falei pra vocês, eu fiz tanto de prestígio quanto de doce de leite. Aí eu vim pesando um por um ali pra vocês verem certinho, não acelerei vídeo nem nada, pra vocês acompanharem bem certinho mesmo. E aí, gente, eu coloco de 25 a 30 gramas de recheio por pão de mel, tá? Tô fazendo ele bem tranquilo mesmo, que eu queria que vocês acompanhassem esse passo a passo. Então, eu gosto de fazer ele pesadinho ali na balança, quando eu tô com tempo, eu gosto sempre de estar pesando certinho. E aí, é aquilo, gente, tem dias que vai estar corrido, que infelizmente não vai ter como ficar pesando, porque é uma produção em larga escala, né, em grande escala. Então, às vezes, eu não consigo ter essa calma que eu estou tendo aí no vídeo pra vocês, né? Às vezes eu preciso de praticidade, preciso de coisa rápida, de ir pegando, então às vezes eu consigo ir pesando de 4 em 4 ou até uma quantidade maior, às vezes eu não consigo pesar. E aí, como nesse vídeo era a primeira vez que eu estava fazendo pão de mel de prestígio, o de doce de leite eu já tinha costume de fazer, o de prestígio não, então por isso que eu tava fazendo com um pouco mais de atenção, justamente pra ver ali em relação ao rendimento do meu recheio, em relação a quanto que eu colocaria ali em cada pão de mel. Tem margem de diferença ali de recheio que pode passar ou não pode passar. Então, por ser a primeira vez, eu estava pesando ele todo certinho para ver o quanto esse meu recheio iria me render de pão de mel, tá? Então, por isso que tava na maior paz ali, como se eu não tivesse cheio de coisa pra fazer. Os pães de mel de tradicional, que é o de doce de leite, né? Eu geralmente sempre faço ele. O de prestígio, igual eu falei pra vocês, foi a primeira vez que eu estava fazendo. E eu não tenho o costume de fazer ele sempre, gente. E aí, é até uma forma legal de vocês irem analisando pra ver o que sai mais aí na confeitaria de vocês também. Aqui o de prestígio, ele teve uma boa saída, inclusive, mas não tanto quanto o de doce de leite. Consegui vender isso aí tudo. Mas ainda o de doce de leite eu acho que é o mais procurado pelo pessoal. Mas eu acho legal vocês terem sempre uma opção assim diferente, sabe? De sabor. Porque às vezes o seu cliente pode querer uma coisinha sem ser o básico tradicional de doce de leite no dia, tá? E aí eu já peguei também pra banhar alguns pães de mel ali. Se eu não me engano, gente, eu tava com a última fornada de pão de mel no forno pra sair. Já tinha algumas na minha bancada também. E aí, o que eu decidi fazer aqui foi o seguinte, tá? Eu decidi fazer todo o meu recheio que eu tinha de prestígio e rechear o máximo que desse. E aí, os que sobrassem eu fazia de doce de leite, tá? Então, todos esses daí são o que aquele meu recheio de prestígio me rendeu. E aí eu peguei já pra finalizar eles, pra não ficar confuso depois pra distinguir qual que era qual. Então já peguei pra ir banhando esses. E aí depois eu peguei pra fazer o de doce de leite.
Aqui no canal eu só tinha mostrado pra vocês o de doce de leite, até porque o de prestígio foi a primeira vez que eu estava fazendo. Então, se vocês quiserem que eu traga pra vocês o de prestígio também, né, que aí eu mostro o recheio, o ponto, tudo certinho, comentem bastante nesse vídeo aqui embaixo pra mim nos comentários, que aí da próxima vez que eu for fazer no sabor prestígio, eu trago pra vocês aqui ensinando, tá bom? Que aí eu mostro o passo a passo certinho ali do recheio, que é assim, é sem segredo nenhum, tá? É super rapidinho de fazer. O doce de leite, eu gosto de utilizar o doce de leite pronto, mas o de prestígio eu faço o recheio ali do zero e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, em relação à cobertura, essa cobertura que eu tô utilizando é a cobertura da Top Gotas, tá? Eu gosto de utilizar ou a meio amargo ou a blend. E pra diferenciar ali o meu coco, o meu pão de mel de prestígio, eu joguei um pouquinho de coco por cima. Alguns já tinham secado um pouquinho, então eu vim dando uma batidinha assim pra ver se ele grudava mais um pouquinho. Mas dessa forma que eu consigo diferenciar, tá bom? Qual que é o de prestígio e qual que é o de doce de leite. No começo eu tinha muita dificuldade de banhar os pães de mel, eu achava que era muito trabalhoso, eu levava uma surra, gente, pra conseguir banhar eles ali. E aí agora eu já consigo banhar com mais facilidade, né? Eu uso esse garfo ali que é o da Blue Star, que me facilita bastante também. Agora ele quebrou, então eu tô sofrendo um pouquinho pra banhar sem ele, mas ele me ajuda bastante a escorrer ali o chocolate e tudo mais. Eu gosto muito de fazer esse pão de mel assim, dessa forma, banhado, né? Eu criei mais facilidade em trabalhar com ele dessa forma. E aí, igual eu tava falando pra vocês, eu utilizo a cobertura fracionada, porque é uma cobertura mais fácil de você trabalhar. E aí é só você escolher, né, optar por uma cobertura que tenha um sabor agradável. Igual eu falei pra vocês, eu gosto bastante da Top Gotas, que é da Harold, né? Eu gosto muito de trabalhar com ela. E se você quiser trabalhar com chocolate nobre, pode trabalhar também, gente. Mas vocês vão ter que fazer a temperagem pra poder fazer o banho no pão de mel de vocês, tá? Então tem que tudo colocar na ponta do lápis em relação a tempo, em relação a investimento nesses valores também, o que dá certo pra vocês. E aqui eu trabalho com a cobertura, meus clientes, igual eu falei pra vocês, saem demais. Então não é um problema pra eles isso. Aqui eu já tinha derretido um pouco mais de chocolate. E pego pra banhar os outros pães de mel de doce de leite, eu já tinha recheado eles também. O de prestígio já tava ali escorrendo, né, escorrendo não, secando o chocolate pra depois poder embalar. Então, o tempo que ele tava secando, eu já vim banhando os de doce de leite. E aí, no caso, os de doce de leite, eu ponho por cima apenas o ponto dos risquinhos de chocolate mesmo, né? Eu não coloco mais nada de diferente, mas eu já venho fazendo eles aqui também. E nesse dia, gente, eu vendi todos eles e ainda faltou. Se eu tivesse feito mais, eu teria vendido sem sombra de dúvidas. Esses pães de mel, eles estão me surpreendendo a cada dia, gente, pra ser muito sincera com vocês, viu? E aí, como era a primeira vez que eu tava fazendo de prestígio, eu peguei um pra provar, pra tirar foto também, pra saber se eu tinha que balancear a receita em alguma coisa, mas tava tudo certinho. Gente, apareci. Que correria louca, maluca. Não consegui mostrar mais nada pra vocês, mas adianto pra vocês que todos os pães de mel foram vendidos. Então vocês imaginam a loucura que não foi, né? Todos os pães de mel vendidos. Eu tive que rechear mais, tanto que são aqui agora, ó. Falta embalar esses aqui, ainda tem que pesar docinho. Eu tava finalizando massa de brigadeiro, prensando bolo. Gente, que loucura, que dia louco. E aí, não consegui gravar mais pra vocês, mas tentei mostrar o máximo que eu consegui por aqui. E foi isso, tá? Vou tentar mostrar mais um pouco ainda, que eu vou pegar docinho pra finalizar agora. Mas eu vou primeiro embalar esses pães de mel que estão aqui, que é colocar na embalagem, e fechar eles certinho. Então aqui peguei pra finalizar a embalagem já dos pães de mel. Eu gosto muito de usar esse saquinho, que é um saquinho de celofane. E assim, eu acho ele tão bonitinho, gente, porque ele é cheio de abelhinha e tá escrito pão de mel nele. Então assim, eu acho que fica muito fofinho, eu vou mostrar pra vocês o tamanho aí, ó. É esse de 11 por 20. E eu gosto muito dessa estampa, eu acho que virou a minha marca registrada, essa estampa de abelhinha, porque eu acho que fica muito bonitinho. E aí eu peguei pra embalar um por um, vocês viram que eu já tinha feito o risquinho neles ali, né, com o saco de confeitar e o chocolate também. Então eu fiz o zigue-zague, ficou bom, porque eu fiz com pressa, então tá razoável. Porque na hora que eu anunciei, começou a sair, aí a pessoa que anuncia, gente, e se lasca. Por quê? Porque eu tô produzindo, aí a confeiteira tá aqui na loucura das rotinas de encomenda, tem que finalizar as coisas no ateliê, tem que atender o WhatsApp, porque não adianta só você postar e você subir, que aí você não vai vender. Você tem que ficar de olho tanto no Instagram quanto em WhatsApp também. E aí você se desdobra em mil e uma funções, entendeu? Então eu estava doida maluca nesse momento.
Então eu fiz tudo com muita pressa ali nesse momento, tanto que eu acabei nem conseguindo gravar muita coisa pra vocês. Mas no final de tudo, graças a Deus, deu tudo certo, saíram todos os pães de mel, tava só finalizando as encomendas, tudo certinho. E uma dica que eu dou pra vocês é, nesse momento da embalagem, se vocês quiserem utilizar luvas pra poder pegar no chocolate, pra não ficar com a marca de digital, sabe? É que eu tava com dificuldade de colocar o pão de mel dentro do saquinho, enquanto eu tava usando luvas, tava meio escorregando da minha mão, então eu acabei fazendo assim mesmo. E aí, depois aqui chegou o momento de colocar o fecho prático. Gente, nesse momento eu ainda não estava reproduzindo a dica que vocês tinham me dado de cortar o fecho na metade, mas eu juro que eu tinha feito isso sim. Eu só não tinha feito nesse momento do vídeo porque eu não estava seguindo na prática ainda, mas depois eu acabei pegando pra fazer, porque facilita muito, né, você cortar o freixo, não é freixo, meu Deus, fecho, lembrei, fecho prático, é muito mais fácil você cortar no meio. E aí, eu estava colocando algumas etiquetas para poder colocar sabor, valor não, gente, sabor e data de validade na parte de trás. E aí, como eu tava finalizando aqui as embalagens, eu pedi pra minha avó, que tava na cozinha, pra ela ir escrevendo pra mim, né? E aí, ela tava comendo cuscuz nesse momento, mas ela tava conseguindo fazer as etiquetas pra mim também. E eu não sei quantas vezes eu falei e aí nessa parte do vídeo, então, mas eu não espero que não venha ninguém torar a minha paciência, porque eu falei e aí muitas vezes sim, tá? Falei muitas vezes e saiu, gente. Saiu e vai ficar assim mesmo. Bom, gente, então agora finalizando tudo, já limpei ali. Já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui agora. Tentei mostrar o máximo pra vocês, mas na correria vocês já sabem, né? Finalizei no centro de doces também. Agora, mas basicamente esse foi o vídeo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram também, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.